Olá! A videoaula de hoje é sobre o metabolismo celular. A palavra metabolismo que tem sido largamente utilizada para o entendimento da fisiologia do corpo humano. Mas essa fisiologia do corpo, ela está associada ao metabolismo que acontece no nível celular. Então, temos aqui rotas metabólicas ou reações químicas que acontecem no nível celular, no interior da célula, e que depois ela se abrange ao funcionamento do organismo como um todo. Esse slide já foi apresentado para vocês na aula de organismos procariontes, onde eu falei sobre organismos autótrofos e heterótrofos. Aqui a intenção não é ficar definindo esses organismos, tá? Eu gostaria que vocês entendessem como podemos obter ou da onde obtemos substrato para a produção de energia. Então, tudo começa a partir da energia solar, né? A energia solar, ela é captada por uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto, ela converte o CO2, que é o dióxido de carbono que está no ar, no ambiente, e moléculas da água. Lembrando que o cloroplasto é uma organela específica presente nas plantas. Então, o primeiro substrato aqui é o dióxido de carbono e as moléculas da água. O cloroplasto, obtendo esse substrato mais uma fonte energética vinda da energia solar, ele vai realizar um mecanismo chamado de fotossíntese. E nesse mecanismo de fotossíntese, ele vai produzir, né, utilizando como substrato o CO2 e o H2O, vai produzir a glicose. Tá? Lembrando que a molécula de glicose é C6H12O2. E junto com a produção da molécula de glicose, a produção de uma molécula de oxigênio. Animais superiores, como seres humanos, nós utilizamos na nossa dieta, além de vegetais, plantas, nós obtemos nutrientes a partir de carnes. Os seres animais possuem uma organela chamada de mitocôndria. Então, o que a mitocôndria vai fazer? Ela vai realizar um processo chamado de respiração celular. Então, como ele já está dizendo, respiração. Né? Então, respiração significa que ele precisa da utilização do oxigênio. E como acontece no nível celular, ela foi denominada de respiração celular. Então, o que a mitocôndria vai fazer? Ela vai pegar a molécula de glicose, que é um substrato proveniente da dieta, e mais a molécula de oxigênio obtido do ar, ela vai converter esse substrato em ATP. Então, o que é ATP? O ATP é uma molécula, que é o adenosina trifosfato, e essa molécula, ela carrega elementos energéticos bastante altos, tá? Então, o ATP é uma molécula que carrega energia. E essa energia será utilizada para desenvolver trabalhos, né? Quando falo de trabalho aqui, por exemplo, é uma secreção glandular, a contração muscular, os movimentos que acontecem no meio intracelular, a energia necessária, por exemplo, para a utilização das proteínas que estão localizadas na membrana plasmática, tá? Então, aqui é a energia necessária para desenvolver trabalho. E aí, a partir da utilização do CO2 e oxigênio pela mitocôndria, essa reação química da respiração celular, ela libera um produto residual, que é o dióxido de carbono e a molécula de água, né? Então, o dióxido de carbono a gente elimina pelo sistema respiratório, uma parte da água a gente também elimina ou na forma de urina, ou na forma de vapores, tá? Então, ou no próprio suor, né? Então, a molécula de água, ela é lançada ao ambiente.
e aí retorna ao ciclo que vai ser utilizado pelas plantas, né? Então, existe todo um sistema integrado que envolve seres que utilizam da respiração celular com seres que utilizam a fotossíntese para a produção de energia. Então, o que significa metabolismo? Refere-se a todas as reações químicas que ocorrem em um organismo. Essas reações, 1, extraem energia das biomoléculas dos nutrientes e 2, sintetizam ou degradam moléculas. Então, aqui, o metabolismo, como que a gente pode conceituar? Como todas as reações químicas de um organismo, tá? Então, todas as reações químicas de um organismo. Aqui nós temos uma tabela, um mapa, que é o mapa de metabolismo, do metabolismo humano, mostrando uma parte destas rotas metabólicas, tá? Então, aqui no centro existe um ciclo muito importante, que é o ciclo do ácido cítrico, que nós já vamos estudar um pouquinho mais à frente, né? Então, essa rota ela é primordial para a produção de ATP pelas células. Então, esse mapinha aqui mostra uma parte dessas rotas, né, dessas reações químicas que acontecem no nosso organismo. O entendimento desse mapa metabólico ele está a cargo de uma área de conhecimento chamado bioquímica, né? Então, dentro da bioquímica se estudam todas as reações que acontecem no meio intra e extracelular. Aqui a gente tem duas formas de metabolismo, tá? Então, nós temos o catabolismo. Então, o que é o catabolismo? São reações que liberam energia por meio da degradação de biomoléculas grandes. Então, aqui na figura, a gente observa aqui, então, o catabolismo. A gente tem uma molécula complexa, podemos ter uma molécula complexa ou uma molécula de grande tamanho. E a partir da reação enzimática, né? Então, essa reação enzimática pode promover liberação de energia, e aí ela vai separar as moléculas em moléculas mais simples que a compõem, tá? Então, o catabolismo é a degradação, né? Eu tenho aqui uma molécula maior que é fragmentada em moléculas menores. E é assim que essas moléculas poderão ser, por exemplo, absorvidas pela parede do intestino. O anabolismo é uma reação inversa, então são reações consumidoras de energia que resultam na síntese de biomoléculas maiores. Então, aqui o anabolismo, nas reações anabólicas, moléculas menores ou moléculas mais simples se reúnem a partir de reações enzimáticas, preciso de uma enzima, né, para promover a união dessas moléculas mais simples, formando uma molécula mais complexa. Para que haja esse processo de anabolismo, há necessidade da utilização de energia, tá? Então, aqui eu preciso de um substrato energético para que essa reação aconteça. Então, as reações de anabolismo são reações de síntese ou reações de construção. Dentro do metabolismo celular, as reações de catabolismo e a reação de anabolismo, elas acontecem todas ao mesmo tempo, tá? Então, existem vários processos de catabolismo e vários processos de anabolismo. E lembrando que essa energia, essa utilização de energia, ela é medida no que nós chamamos de quilocalorias, né? Então, a abreviatura aqui é kcal. Quilocalorias. Então, o que é energia? Né? Então, a energia é a capacidade de desenvolver trabalho, a capacidade de realizar um trabalho. Dentro dos tipos de energia, existem vários tipos de energia, tá? Então, aqui eu estou citando 4, que é, por exemplo, a gente tem a energia cinética, que é a energia do movimento, energia de ativação, que é a energia necessária para iniciar uma reação química, energia livre, que é uma quantidade de energia armazenada nas ligações químicas de uma molécula e disponíveis para realizar trabalho,
Energia potencial, que é energia armazenada, que tem capacidade de realizar trabalho, tá? Então, aqui eu só estou citando alguns tipos de energia, mas independente do tipo de energia, todas elas significam que vão gerar a capacidade de produzir trabalho, né? Então, essa capacidade de produzir trabalho, a gente tem que pensar, por exemplo, que é o movimento de uma proteína transportadora que está na membrana plasmática, né? Então, para que essas proteínas que estão localizadas na membrana plasmática possam agir, elas precisam de ATP. Então, a energia liberada durante o catabolismo é armazenada em ligações fosfato de alta energia do ATP ou em elétrons de alta energia do NAD, FAD, H2 ou NAD-PH. E as reações anabólicas, então, transferem energia desses transportadores temporários para as ligações covalentes das biomoléculas. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem o processo de catabolismo, que é o processo de degradação, né? Nesse processo de degradação, ele libera a energia, e essa energia liberada, ela é armazenada nesses elementos fosfatados, né? Quando a gente fala elemento fosfatado, significa que é um elemento, uma molécula, que possui na sua composição o átomo fosfato, que na tabela periódica é o fósforo, tá? Então, aqui a gente tem o fósforo aqui no centro, né? Um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio, tá? E aí, aqui o que acontece são, cada pontinho aqui representado são os elétrons e os risquinhos representam as ligações entre esses átomos. Então, a energia que ela é armazenada, então, nesses elementos fosfatados, que são elementos de alta carga energética. E aí, o que acontece? Esse elemento fosfatado, ele faz parte do que a gente chama de ATP, né? Então, ele vai fazer parte do ATP, que é a molécula que a célula utiliza para transportar energia. Mas é só o ATP que transporta a energia? Não, existem outros elementos aqui que a gente vai chamar de NADH, FAD-H2 ou NAD-PH, tá? Então, são moléculas que carregam esses elétrons de alta energia. Então, só recordando, quando a gente viu lá no comecinho das aulas, né, que eu falei de átomo, e que os átomos possuem partículas menores à sua volta, né, que ele possui partículas chamadas prótons, elétrons e nêutrons, e que os elétrons possuem cargas negativas. São partículas do átomo, uma partícula menor do átomo que tem carga elétrica negativa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esses elementos, o ATP, o NAD, o FAD, o NAD-PH, eles carregam esses elétrons dos átomos. E lembrando que as reações anabólicas, né, que são reações de síntese, elas precisam de energia, né? Então, elas precisam de energia. E aí, eles vão realizarão um transporte temporário para as ligações covalentes das biomoléculas. Aqui é só uma ideia, é uma molécula de água, né? Então, H2O. Lembrando que o oxigênio, ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas, né? 6 partículas, 6 elétrons em sua volta. Aí, quando chega o hidrogênio pode se ligar aqui, né? Que o hidrogênio é 1 na tabela periódica. Ele tem 1 elétron, aí ele pareia com o oxigênio. Aí, se fica só o OH, ele fica instável, né? Porque fica sobrando um elétron aqui. Aí vem outro hidrogênio e se liga a ele. Aí a molécula fica estável, tá? Então, as reações anabólicas, elas vão transferir energia desses transportadores temporários. Então, aqui está a molécula de ATP, né? Então, a molécula de ATP, ela tem em sua composição o elemento fosfato, né? O elemento fosfatado.
Então, o fósforo, né? Que é ligado ao oxigênio e hidrogênio. Então, ó, adenosina, né? Porque ele possui esse anel cíclico aqui, né? Uma amina. Trifosfatado, tá? Então, uma adenosina trifosfatado, de três átomos de fósforo na sua composição. Então, olha aqui, a adenosina trifosfato. Ele é um carreador de energia, né? Então, ele é um elemento carreador, uma molécula que vai carregar a energia, tá? Então, e essas energias, elas serão utilizadas em rotas metabólicas aeróbias, ou também chamadas de oxidativas, né? Então, são aquelas rotas que necessitam da presença de oxigênio, e rotas metabólicas anaeróbias, tá? Então, também existem rotas metabólicas que não há necessidade da presença do oxigênio, mas também que existe a utilização ou a produção de ATP. Então, para a produção da adenosina trifosfato, é necessário um substrato. Esse substrato é a glicose. A partir da molécula de glicose, ocorrerão várias etapas, várias reações químicas que vão acontecer para a geração desta molécula. As três etapas principais são a glicólise, que é uma etapa de quebra da molécula da glicose no citoplasma celular, o ciclo do ácido cítrico, que é a segunda etapa, né, ou chamado de o ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs, também são os outros termos utilizados para ele. Essa etapa ela vai acontecer dentro da mitocôndria, dentro da organela. E o sistema de transporte de elétrons, ou cadeia de transporte de elétrons, que vai acontecer também na mitocôndria, né, em um espaço chamado de espaço intermembrana da organela. Então, essas são as três principais etapas, as três etapas, né, determinadas para a produção de ATP. A glicólise, o ciclo do ácido cítrico e o sistema de transporte de elétrons. E aí eu vou falar de cada uma dessas etapas. Então, quando se fala de ATP, o que nós precisamos como substrato? A presença da molécula de glicose e de oxigênio, tá? Então, tá aqui, ó, a molécula de glicose, C6H12O6. Uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de O2. Né? Então, aqui eu tenho uma reação química que necessita da presença de ATP, aliás, que vai produzir ATP, e aí, como resultado final, ele libera 6 moléculas de dióxido de carbono, mais 6 moléculas de água. Então, olhando assim, parece muito simples, né, para o processo de produção de ATP. Nessa produção de ATP, há necessidade de duas enzimas importantes, né, e essas duas enzimas estão relacionadas com a remoção e a posição do elemento do íon fosfatato, tá? Então, a enzima fosfatase é a enzima que vai remover o fósforo das biomoléculas, né? Então, ele retira o elemento fosfatado, e a enzima quinase adiciona o fósforo, ou seja, ele vai fosforilar nas biomoléculas, tá? Então, aqui que está acontecendo aqui, liga e desliga, significa que é a sinalização de fosforilação, né? Que o fósforo está adicionado à molécula, aí vem a proteína, a enzima fosfatase, né? E a enzima fosfatase vai remover aqui, ó, retira o fósforo da biomolécula. Ou a molécula está desligada, aí vem o ATP com a proteína enzima quinase, que vai adicionar o fósforo, tá? Então, existe aqui um mecanismo cíclico envolvendo duas enzimas, uma colocando fósforo, outra tirando fósforo. Então, a primeira etapa aqui da produção de ATP. Temos aqui o processo da glicólise, tá? Então, essa etapa da glicólise,
ela apresenta aqui uma molécula de glicose, né? Então, lembrando que a molécula de glicose, ela contém 6 átomos de carbono, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada bolinha aqui representando um átomo de carbono. E aí, nessa cadeia de glicólise, que é uma sequência de 10 etapas, né? São 10 etapas bioquímicas, ela vai produzir no final o que nós conhecemos como ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, uma molécula de glicose, ela é degradada em 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? Aqui na figura, o que nós temos aqui? Uma molécula de glicose, né? Durante essa sequência de reações químicas, ela acaba consumindo 2 moléculas de ATP, né? Então, olha aqui amarelinho aqui, o outro amarelinho aqui, né? Então, ela consome o ATP. Como que eu sei que consome o ATP? Porque tá escrito que aqui tá o ADP, tá? Então, converteu o adenosina trifosfato em adenosina difosfato, que são uma molécula que contém apenas 2 moléculas de fósforo, tá? Então, ele consumiu um átomo de fósforo aqui que foi incluída na molécula de glicose, tá? Então, é uma reação consumidora aqui. Aí, nesta sequência, o que vai acontecer? Ele vai... essa molécula de glicose, ela é dividida em 2 moléculas menores, né? Cada uma contendo 3 átomos de carbono, tá? Então, cada uma tem 3 átomos de carbono. E aí, segue-se a sequência, e nessa sequência, até formar o ácido pirúvico, ocorreu o quê? A produção de 2 ATPs, que a gente vê em amarelinho aqui novamente. Então, olha que veio o ADP e foi convertido em ATP. Então, usou o ADP, produziu ATP. Só que aqui ela mostra uma reação em cadeia apenas de uma molécula. A gente tem que pensar que houve outra reação com esta outra molécula também, uma sequência de reações que vão acontecendo deste outro lado também, tá? E aí, o que a gente tem aqui é um saldo de 2 ATPs, tá? Então, aqui foram utilizadas 2 moléculas de ATP, e aqui foram utilizadas 4, que nessa imagem é representado por 2, mas como tem outra molécula de 3 carbonos desse outro lado, também produz 2. 4, né? 1, 2, 3, 4, 4 subtraindo 2, que foi utilizado, a gente tem um saldo de 2 ATPs. Nesta etapa da glicólise, a glicólise ela não precisa de oxigênio, tá? Então, ela vai atuar como uma rota metabólica comum, tanto para o catabolismo aeróbio e anaeróbio da glicose. Então, o que isso quer dizer? Que essa etapa, então, ela não necessita de oxigênio, é uma rota de catabolismo, né? Então, a gente observa aqui que a glicose está sendo degradada em partículas menores, né? Então, que no final a gente tem um ácido pirúvico, e aqui vai servir como uma rota comum tanto para via aeróbia como anaeróbia. Tudo isso aqui que a gente está vendo nessa etapa da glicólise, aonde que ela está acontecendo? Ela está acontecendo na região do citoplasma, tá? Então, no citoplasma celular. Então, a gente nós obtemos a glicose a partir da dieta. Na dieta, esses nutrientes são captados pela parede do intestino, que por sua vez cai na corrente circulatória. E da corrente circulatória, essa glicose é distribuída para todas as células do corpo. Mas para que a glicose possa entrar na célula, ela precisa de uma chavinha, né? Então, quem que é essa chavinha? É a insulina. Então, a insulina que é produzida, é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, né? Ele é liberado e aí ele vai favorecer a entrada da glicose para o interior da célula. A partir do momento que a glicose está no interior da célula, ela passa a ser consumida,
tá? Então, significa que ela vai ser utilizada para a produção de ATP. Então, essa fase da glicólise, ela aconteceu no citoplasma celular. Aqui a gente tem uma equação geral, né, um pouco mais complexa, e depois ela é convertida numa equação mais simples, tá? Então, vamos para essa reação aqui, então, para essa equação. Então, para uma molécula de glicose, eu preciso de 2 NADs, 2 ADPs, mais 2 PIs. O que significa isso? Molécula de glicose, o NAD é um carreador de elétrons, eu preciso de 2 carreadores de elétrons, e 2 ADPs, que é o adenosina difosfato, que é o substrato para a formação do ATP, mais 2 fosfato inorgânico, tá? Então, fósforo inorgânico, 2 átomos livres de fósforo. E aí, depois de toda a sequência, toda a cadeia da glicólise, obtém-se 2 moléculas de piruvato, mais 2 NADH, ó, que é o NADH que estava positivo, agora ele virou 2 NADH, né, porque ele está carregado com elétrons, mais um átomo de hidrogênio, mais 2 moléculas de ATP, mais uma molécula de água, tá? Então, no final da glicólise, olha o que a gente tem recordando, quanto a gente tem de saldo de ATP? 2 ATPs. Aí, dependendo das necessidades e condições das células, o piruvato pode ser direcionado para uma das 2 rotas, ou seja, a via aeróbia ou anaeróbia, tá? Então, aqui o que acontece? Tem uma molécula de glicose, vai sofrer o processo de glicólise até formar o ácido pirúvico, e aqui ele pode seguir rotas, tá? Então, vamos colocar, né, no caso da musculatura estriada esquelética. O ácido pirúvico, ele pode seguir uma rota anaeróbia, né, e aí o músculo produz o que a gente chama de ácido lático, ou lactato, tá? Então, é um ácido que vai ser produzido na musculatura. Se forem outros micro-organismos, né, se for, por exemplo, algumas bactérias, algumas leveduras, esse ácido pirúvico segue uma rota anaeróbia e ele acaba produzindo o etanol, que é o álcool que nós conhecemos, mais a molécula de dióxido de carbono, tá? Então, aqui são 2 rotas, 1 e o 2 representam 2 rotas anaeróbias. Mas, se ele segue por uma rota aeróbia, né, no qual é um caminho onde vai ser utilizado a presença do oxigênio, como substrato final, ele tem produção de dióxido de carbono e moléculas de água, tá? Então, aqui a imagem, a reação é uma reação química, só para mostrar a fórmula molecular do piruvato, e aí o resultado final, né, utilizando uma enzima específica, ele vai produzir lá a enzima que é o lactato ou ácido lático. Então, tudo vai depender da condição que estão essas células, tá? Então, em um exercício vigoroso, né, quando se aumenta a atividade metabólica da célula e que ela precisa escolher um caminho mais rápido de produção de ATP, ela vai seguir a rota anaeróbia, né? Então, essa rota anaeróbia, ela vai produzir 2 ATPs, tá? Então, uma rota aqui de rápida produção, mas de baixa produção de ATP. Então, aqui, só reforçando, então, destinos do piruvato, ele pode formar etanol, né, porque aí depende do micro-organismo, a formação do lactato, que acontece na musculatura estriada esquelética ou em algumas outras células. E se ele seguir a rota aeróbia, né, da presença de oxigênio, a formação da acetilcoenzima A, que faz parte do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Bom, então o ciclo do ácido cítrico. Então, inicialmente eu estava falando que a glicólise
é a etapa inicial, né, onde a glicose ela é convertida em piruvato. Esse piruvato está circulando no citoplasma celular. E aí essa molécula consegue entrar na matriz mitocondrial. Então, a partir deste momento, o piruvato, o que ele faz? Ele vai entrar nesta organela aqui, que eu coloquei a imagem da micrografia eletrônica da mitocôndria. Tá? Então, a gente recorda um pouquinho da morfologia da mitocôndria aqui, né? Recordando que ela é uma organela membranosa. Essa organela membranosa, então, ela possui uma membrana externa e depois ela apresenta uma membrana interna, né? E aí, nessa membrana interna, ela acaba formando estruturas que são chamadas de cristas, né? Então, e os espaços entre as cristas contêm um material de preenchimento, né? Onde está acontecendo as reações químicas. Nesses locais da matriz mitocondrial, a parte, podemos dizer assim, a parte líquida, né? E que vai acontecer todo esse processo do ciclo do ácido cítrico. Então, o piruvato entra na mitocôndria, ou seja, entra na matriz mitocondrial, e aí começa uma série de sequências bioquímicas para a produção das moléculas de ATP. Então, a primeira etapa aqui que vai acontecer no ciclo do ácido cítrico é que quando esse piruvato entra na mitocôndria, a primeira coisa que vai acontecer com essa molécula é liberar um átomo de carbono. Tá? Então, esse átomo de carbono ele vai seguindo, vai sair formando, por exemplo, dióxido de carbono. Os outros dois átomos de carbono vão formar uma molécula chamada de acetilcoenzima A. É uma enzima, tá? Então, uma acetilcoenzima A, que tem dois átomos de carbono na sua composição. E aí ele começa a entrar, então, no ciclo do ácido cítrico. O piruvato no interior da mitocôndria é convertido em acetil-CoA. Quem descobriu esse ciclo foi o Hans A. Krebs, tá? Então, foi esse pesquisador aqui que descobriu o ciclo do ácido cítrico, que inicialmente foi chamado de ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, como tem outras também, para diferenciar, ele batizou, então, esse ciclo de Krebs, então, foi batizado de ciclo do ácido cítrico. E tá aqui o ciclo do ácido cítrico na sua composição molecular, né? Então, iniciando aqui. Qual é a molécula que entra na mitocôndria? É o piruvato. Lembrando que o piruvato contém 3 átomos de carbono. Quando ele entra na mitocôndria, o piruvato perde um átomo de carbono. Quando ele perde um átomo de carbono e passa a ter somente 2, ele é denominado de acetilcoenzima A. Tá? Então, a acetilcoenzima A é que vai dar sequência a esse ciclo de reações que nós estamos observando aqui. Tá? Então, existe uma série de reações, aqui, bioquímicas importantes, né, para a liberação dos átomos de carbono, liberação de elétrons, entrada de ATP, saída de ATP e transporte de elétrons, tá? Então, toda essa rota aqui é chamada do ciclo do ácido cítrico. Então, aqui a gente tem a acetilcoenzima A. Quando ele entra nesse ciclo do ácido cítrico, essa molécula que tem 2 átomos de carbono, ele vai se unir junto, vai ter uma reação junto com a molécula de oxalacetato. O oxalacetato é uma molécula que contém 4 átomos de carbono. Olha aqui, a molécula de oxalacetato. Então, aqui 1, 2, 3, 4. Ó, o carbono está representado aqui com a bolinha cinza, tá? Então, 1, 2, 3, 4. É uma molécula com 4 carbonos. Junta com a acetil-CoA, que tem 2, forma uma outra molécula que contém 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com os outros elementos que fazem parte da composição, ele constitui, né, o produto formado da acetil-CoA com o oxalacetato é chamado de citrato, que dá o nome e dá o início ao ciclo. Após
essa sequência de reações, né? Então, durante a sequência de reações, vão ocorrendo a liberação de dióxido de carbono, liberação de elétrons, né? Quando falo de liberação de elétrons, lembre, NAD, FAD, NADH são transportadores de elétrons. Significa que estão acontecendo reações químicas, onde o NAD, FAD e o NADH, eles capturam os elétrons, as partículas menores dessas moléculas, para produzir a energia, né? Então, eles ficam capturando elétrons, tá? Então, eles capturam e são carreadores de elétrons. Ao final dessa sequência toda, o citrato, então, que iniciou aqui com 6 átomos de carbono, ele é reduzido com uma molécula com 4 átomos de carbono, né? Então, quer dizer que o oxalacetato, ele volta novamente para o ciclo, ele é novamente utilizado com outra molécula de acetilcoenzima A, tá? Então, o ciclo do ácido cítrico é isso. Entrou o piruvato, 3 átomos de carbono, existe uma reação química que libera 1, produzindo acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A só tem 2 átomos de carbono, une com o oxalacetato, que tem 4, formou uma molécula que tem 6 átomos de carbono. Isso aqui, junto com outros elementos, vai ser denominado de citrato. Com a sequência de reações, esse citrato vai sendo reduzido até formar o oxalacetato de novo. E aí ele entra novamente numa outra rota de produção e de união com outra acetilcoenzima A, produzindo, liberando mais elétrons que carregam energia, tá? Então, toda essa reação ela ocorre para a liberação dos elétrons, que são captados temporariamente ou carreados temporariamente pelos NADs, FADs e NADH. Então, ao ciclo do ácido cítrico, gera uma rota circular, adicionando carbonos de uma acetilcoenzima A em cada volta do ciclo, e produzindo ATP, elétrons de alta energia e dióxido de carbono. Tá? Então, resumindo, né, o ciclo do ácido cítrico ele faz isso. Fica adicionando carbono naquela molécula que só tem 2 átomos, dá uma volta, produz ATP e os elétrons, tá? Então, o saldo aqui nesta reação do ciclo do ácido cítrico é apenas 6 NADHs, 2 FADH2, tá? Então, aqui, lembrando, são carreadores de elétron, carregados de elétron, já é altamente energético aqui. E 2 moléculas de ATP e 4, né, um produto residual, que são 4 moléculas de dióxido de carbono. Então, tudo isso aconteceu apenas para a produção de 2 moléculas de ATP. Então, até aqui a gente só tem um saldo de 4, né? Que a glicólise gerou 2 ATPs, agora o ciclo do ácido cítrico gerou mais 2 ATPs. Então, isso não é suficiente ainda, não é energia suficiente ainda para o metabolismo celular, tá? Aí não devemos esquecer dos NADs e dos FADs que estão carregando os elétrons de alta energia. Aí o que ele vai fazer o que ele vai fazer com esses elétrons, né? Então, como que ocorre a transferência de energia dos elétrons de alta energia que estão no NAD, no FAD, H2, para a molécula de ATP? Até coloquei aqui essa imagem, porque realmente é isso que ele faz, ele fica transportando energia, né? Os NADs e os FADs captaram os elétrons de alta energia, né, da rota do ciclo do ácido cítrico, e agora ela vai transportar esse elétron para onde? Até alcançar a molécula de ATP. Então, aí a gente entra na terceira etapa, que é o sistema transportador de elétrons, né? Então, essa etapa aqui, nessa etapa, ela vai acontecer na membrana que forma a mitocôndria, tá? Então, aqui nós temos uma parte da mitocôndria, isso aqui é o citossol, que é o ambiente é o ambiente intracelular, tá? Então, aqui
O citossol é a área onde está a matriz, matriz celular, tá? O citoplasma. Aqui a mitocôndria. A mitocôndria, lembrando que ela é formada por... Ela é membranosa, e aí ela tem membrana dupla, né? Então, aqui a gente tem uma membrana externa, uma membrana interna. E aqui o espaço intermembrana que ficam entre elas. Na membrana interna da mitocôndria, membrana plasmática interna da mitocôndria contém uma sequência de proteínas, tá? Então, aqui existe uma sequência de proteínas. Estas sequências de proteínas, que está representada aqui como 1, 2, 3, 4 e 5, elas vão transportar os elétrons, tá? Então, olha aqui, localizado na membrana interna da mitocôndria, o complexo de proteínas do sistema transportador de elétrons inclui enzimas e proteínas que contêm ferro. Por exemplo, aqui a gente tem o citocromo. O citocromo tá aqui, ó. É o verdinho aqui, né? E aí ele tem um elemento ferro. Ele tá aqui, ó. O citocromo tá aqui, tá? Então, ele fica sendo transportado de uma área para outra, tá? Então, os NADs e os FADs transportam o elétron para essa sequência de proteínas, e essa sequência de proteínas, né? Porque esses elétrons, eles vão passando de uma proteína para outra, e nesse processo de passagem do elétron de uma proteína para outra, ela requer a presença de oxigênio, tá? Então, aqui eu preciso vai haver o consumo de oxigênio. E aí, por que o elétron fica passando aqui, né? Fica passando aqui de uma proteína para outra? Para que o hidrogênio seja, o átomo o íon, né? Na verdade, o íon hidrogênio seja bombeado para esse espaço intermembrana, tá? Então, ele vai lançando o íon hidrogênio aqui nesse espaço que fica entre as duas membranas plasmáticas que formam a mitocôndria. Então, olha aqui os NAD, né? O NAD está carregando energia, e aí depois ele joga lá o elétron, né? O elétron é captado pela proteína. E esses Os que a gente observa aqui, os Os significa de oxigênio, tá? E o hidrogênio, o íon hidrogênio aqui. A síntese de ATP usando o sistema transportador de elétrons é denominada fosforilação oxidativa, pois o complexo requer oxigênio como aceptor final de elétrons e de hidrogênio. Então, aqui essa imagem inverteu a posição. Aqui está o citossol, né? A parte de baixo é o citossol. Temos a membrana plasmática da mitocôndria externa, tá? A membrana mitocondrial externa, e aqui a membrana mitocondrial interna com a sequência de proteínas. O ciclo do ácido cítrico aconteceu na matriz mitocondrial, aconteceu lá dentro da mitocôndria, né? Por que aconteceu aquelas reações químicas do ciclo do ácido cítrico? Para a liberação dos elétrons que contêm alta energia, tá? Então, esses elétrons de alta energia, nesse ciclo de reações, como eles estão carregados com alta energia, eles acabam gerando calor, né? Então, a temperatura, a energia térmica, ela é produzida, gerada, né, através dessas reações. Por isso que aqui a gente tem uma sequência de setinhas, onde tá aqui um vermelho mais intenso, e à medida que vai afastando, né, vai passando pelas sequências de proteínas, a setinha vai ficando mais clara, né, porque conforme esse elétron vai sendo transportado de proteína em proteína, ela vai perdendo essa energia térmica, tá? E isso, conforme esses elétrons vão sendo transportados e a energia vai sendo diminuída, né? A energia do elétron vai se diminuindo, a proteína vai bombeando hidrogênio, íons de hidrogênio para o espaço intermembrana. Então, aqui para o transporte de elétrons. Aqui nós temos uma enzima chamada de ATP sintase, e esta sim será responsável pela produção do ATP, da síntese do ATP,
né? Então, quer dizer que essa bomba, esse ATP sintase, ele requer íons hidrogênio para a sua reação, tá? Então, tudo isso aconteceu para que o hidrogênio possa chegar até essa proteína, essa enzima. Então, ele vai captar o ADP, né? Que é uma molécula que só tem 2 elementos fosfato, mais um fosfato inorgânico que está lá no ambiente. Através dessa enzima, ela é uma proteína, é uma enzima, ela vai converter o ADP mais P, né? Ela vai pegar esses 2 substratos para formar um produto final, que é o ATP, que é o adenosina trifosfato. Tá? Então, aqui é a sequência de reação, então, para a produção do ATP. Como eu falei antes, né? Então, como essa reação requer a presença do oxigênio para o transporte de elétrons, ela é chamada de fosforilação oxidativa, tá? Então, a fosforilação são reações que necessitam da presença de oxigênio. Então, qual que é o saldo de ATP nesta etapa? Né? Então, a gente tem a respiração anaeróbia, que produzem 2 ATPs, e a respiração aeróbia, que produzem de 30 a 32 ATPs a partir de uma única molécula de glicose. Tá? Então, olha só, no final, né, passando pelo ciclo do ácido cítrico, passando pela etapa do sistema de transporte de elétrons, aqui a gente vai ter no final um saldo de 30 a 32 ATPs. Eu estou colocando aqui esse valor de 30 e 32, mas se vocês forem procurar na internet ou qualquer outra literatura, vocês vão perceber que existe uma variação de 30 a 38 ATPs, tá? Então, existe uma variação aí em relação à contagem de número de moléculas. Tudo vai depender de quem está explicando. E quem está explicando, às vezes, ela acaba incluindo que é uma outra etapa que é chamada de acetilação, tá? Então, por isso que existe uma variação entre autores em relação à quantidade final de ATPs produzido pela respiração aeróbia. Mas isso não, essas diferenças, elas não são significativas, né? Porque assim, como é um metabolismo biológico, né? Então, existem estados e condições no interior da mitocôndria que podem variar, né? Produzindo mais ATP ou não. Biomoléculas grandes podem ser usadas para produzir ATP. Então, quer dizer que a glicose, que estava disponível no capilar sanguíneo, foi captado por uma determinada célula, seja qual célula do organismo que for. Quando essa glicose ela é captada pelas células, elas podem ser armazenadas, né? Então, porque se a glicose estiver na forma de quando a glicose está na forma da glicose, né? Ela é consumida imediatamente pela célula para a produção de energia. Mas ela pode ser armazenada, ela pode ser estocada. Então, aí a glicose, ela é convertida em uma molécula chamada de glicogênio. Esse processo de conversão da glicose em glicogênio é chamado de glicogênese. Formação, né, a glicogênio é armazenamento do glicogênio. Será que é somente a presença da glicose que é possível para a produção de energia? Né? Não poderia haver outro substrato para produzir energia? Para entrar nessa rota metabólica do ciclo do ácido cítrico, né, e o sistema transportador de elétrons, precisa ser a molécula de glicose. Tá? Então, como que a célula o que a célula pode fazer? Ela pode realizar uma reação química chamada de glicogenólise. Então, o que é glicogenólise? É converter o glicogênio, ou seja, aquela glicose que foi armazenada, em glicose novamente. Tá? Então, a glicose pode ser convertida em glicogênio e glicogênio na forma de glicose. Normalmente, aonde que acontece esse tipo de reação? No fígado, né? Então, fígado, tecidos como fígado e fibra muscular estriada esquelética, elas armazenam
grandes quantidades de glicogênio, né? Porque são tecidos com alta atividade metabólica, né? E elas, por isso, elas acabam estocando ou armazenando o glicogênio. Então, esse processo a gente chama de glicogenólise. Lise sempre é quebra, né? Então, estou convertendo o glicogênio em glicose. Aqui só uma ilustração de degradação e síntese, tá? Tanto para a produção de glicose. Para a reação para a gliconeogênese, aliás, então a gente, quais as outras formas para obtenção de glicose pelas células? Elas podem utilizar proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos. Então, aqui a gente tem um exemplo que é o glutamato, né, que é uma proteína. Essa proteína, ela pode ser convertida, ela pode seguir uma cadeia de reações químicas até ser convertida em uma molécula de glicose, né? Mas para que isso possa acontecer, ele precisa liberar esse elemento aqui, esse elemento aminado, né, contém nitrogênio. Ele precisa liberar esse componente aminado e um outro radical que é ácido. Tá? Então, liberando isso, ele consegue formar uma molécula de glicose, né? Então, lembrando qual é a molécula de glicose, ela contém carbono, hidrogênio e oxigênio. É o que temos aqui, ó. Tá? Então, a partir disso, ele consegue produzir a molécula de glicose. Lembrando que esse elemento aminado, como por exemplo o NH4, é a ureia, tá? Então, essa ureia ela é liberada depois através do sistema circulatório. Através do sistema urinário. Então, a gliconeogênese é a conversão da proteína em glicose. Essa rota da gliconeogênese ela é muito parecida com a glicólise. Então, o que é a glicólise? Glicólise é a quebra da molécula de glicose em ácido pirúvico. Tá? Então, ele vai converter em ácido pirúvico. E a gliconeogênese, ela tem uma sequência de reações semelhantes semelhantes à glicólise, tá? Então, aqui ele acaba formando essa molécula. Então, quais são os elementos que são possíveis de produzir a glicose? O glicerol. O glicerol, tá vendo que ele entra aqui no meio da reação da gliconeogênese, tá? O glicerol, onde que nós encontramos o glicerol? Nos triglicerídeos, né? Então, quando a gente fala lá triglicerídeos, o que é o triglicerídeo? São as moléculas de gordura que estão presentes no nosso organismo, tá? Então, esse triglicerídeos, ele tem uma parte que é chamada de glicerol e 3 ramificações chamadas de ácido graxo, tá? Então, o triglicerol libera 2 ramos de ácido graxo, sobrando uma molécula de glicerol. E a partir desta molécula é possível convertê-la em glicose. Os aminoácidos, que a gente viu no slide anterior, e o lactato, né, ou ácido lático, que foi produzido a partir da reação ou da via anaeróbia da célula. Tá? Então, esses 3 substratos, eles podem ser convertidos em glicose. Esse slide, ele serve para resumir tudo que eu falei até agora, tá? Então, pensando, da onde que nós obtemos a glicose? A partir da dieta, né? A partir dos carboidratos, principalmente dos carboidratos, né? Que foram absorvidos pela parede do intestino, da parede do intestino cai na corrente circulatória. Na corrente circulatória, a glicose ela é armazenada no fígado, né? Então, ela vai ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. Quando a glicose está disponível na corrente circulatória, não significa que ela vai ser captada pela célula, pelas outras células do organismo. Para que ela seja captada, ela precisa da insulina que foi produzida lá pelo pâncreas. Então, vem a insulina
Aqui é uma célula representada, a membrana plasmática, a proteína de transporte. A insulina chega aqui, permite a abertura deste canal e a glicose entra no interior da célula. Lembrando que esse espaço aqui, que está em rosa, é a matriz intracelular, tá? Ou citoplasma da célula. E aqui é a organela mitocôndria. Essa glicose, ela vai entrar numa cadeia de reações químicas chamada de glicólise. Na glicólise é uma sequência de 10 etapas, que vai produzir uma molécula chamada de ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria. Quando ela entra na mitocôndria, ela é convertida em acetilcoenzima A. O acetilcoenzima A, ele vai seguir uma sequência de reações químicas que a gente vai chamar de ciclo de Krebs. Porque o acetil-CoA se combina com uma molécula chamada de oxalacetato, formando o citrato. E aí, esse citrato, então, segue uma sequência de reações químicas. Cada etapa dessa reação química, a molécula vai mudando o seu nome, tá? Nessa etapa também, o que vai acontecendo? A liberação de elétrons das moléculas. Nesse ciclo também ocorre a liberação de apenas 2 ATPs, tá? Então, produziu apenas 2 ATPs. No entanto, houve a liberação de alguns elétrons de alta energia. Esses elétrons foram captados, então, pelos NADs e FADs. Né? Então, os NADs e FADs estão altamente energéticos porque eles captaram os elétrons das moléculas pelo ciclo de Krebs. Os NAD e o FAD, agora que estão ricos em energia, o que eles vão fazer? Eles saem da matriz mitocondrial, do espaço mitocondrial, e chegam na membrana interna da organela. Nessa membrana interna existe uma sequência de proteínas, e esta sequência de proteínas ficam transportando os elétrons. E à medida que esses elétrons vão sendo transferidos de uma proteína para outra, ela vai perdendo a intensidade desta energia. Ao mesmo tempo que esses elétrons de alta energia vão passando pelas proteínas, por essa cadeia de proteína que fazem o transporte de elétrons, essas proteínas bombeiam hidrogênio aqui para esse espaço aqui, que é o espaço intermembrana. Então, na figurinha a gente está vendo aqui, essa borda aqui é a membrana externa da mitocôndria, isso aqui é a membrana interna. Então, esse espaço estreito aqui entre as duas é o espaço intermembrana. Ele enche esse espaço aqui de íons hidrogênio. O que vai acontecer aqui? O íon hidrogênio vai ser a fonte de funcionamento para essa bomba, que está em laranja aqui, que é a bomba, que é a proteína ATP sintase. O que o ATP sintase vai fazer? Ele recolhe o ADP, que está aqui no ambiente citoplasmático, aliás, que está aqui no ambiente mitocondrial, ADP, mais o PI, que é o fósforo inorgânico. Ele capta esses dois substratos para a produção, para o produto final, que é o ATP. Então, nessas sequências de reações, quantos ATPs foram produzidos? 32 ATPs. Agora a gente pensa, qual é a rota mais rápida para a obtenção do ATP? A rota aeróbia ou a rota anaeróbia? Então, a gente tem aqui uma rota anaeróbia, que produzem 2 ATPs. Uma rota aeróbia, que produzem 32 ATPs. Mas qual é o caminho mais rápido para a obtenção? É a via anaeróbia. Tá? Então, na via anaeróbia, eu produzo rapidamente o ATP, mas em menos quantidade. Aqui na via aeróbia, há uma produção maior de ATP, mas o processo é um pouco mais lento para a sua produção, tá?
Então, tudo isso vai depender da atividade que a célula estiver realizando. Aí, para finalizar, coloco aqui esse slide, né? Então, a aula já começou, não dá para te deixar entrar, né? O aluninho chegou atrasado na aula de química do professor. Bioquímica. Aí ele fala assim, não, eu vou perder de ver um fungo quebrando a glicose em piruvato e depois em acetilcoenzima A, né? Ele fica desesperado. Aí chega o colega do professor e fala, o que foi aquilo antes da sua aula hoje? Nunca vi um aluno tão estimulado. O professor fala, é que hoje foi a aula prática de como que a massa de pizza cresce. Tá servido? Não, que reação que esse professor utilizou baseado nas informações dessa aula, né? Então, ele usou aqui, ele fez uma exemplificação da rota anaeróbia para o aluno, né? E, para finalizar, eu peço para vocês que realizem uma pesquisa sobre os tipos de energia, né? Então, o que é energia? Né? Quando a gente conceitua energia, é a capacidade de realizar trabalho, tá? Então, a capacidade de realizar trabalho. Mas, como eu falei antes, existem diferentes tipos de energia. Escolham uma e comentem lá no fórum, tá bom? Até a próxima.